Conservação de populações, discente Tatiane Gomes Dourado, Polo de Formosa, Goiás, disciplina Biologia da Conservação. Conservação de populações pequenas. Definição de espécie. A definição de espécie tem sido uma das questões básicas da biologia, porém não há um consenso sobre ela. Quase todos os biólogos concordam que as espécies são unidades naturais fundamentais. O conceito do que constitui uma espécie evolui significativamente ao longo dos últimos séculos, passando de uma visão baseada principalmente na aparência para ideias mais complexas que refletem a história evolutiva dos organismos. O conceito biológico de espécie define as espécies em termos de interdependência. Por exemplo, Mayr 1963, os definiu da seguinte forma: espécies são grupos de populações de ocorrência natural que se sobrepõem e são isolados de outros grupos desse tipo em termos de reprodução. A taxonomia das espécies naturais é incorporada ao arcabouço conceitual da genética de populações por meio do conceito de espécie biológica, que é significativo. O conceito biológico de espécie explica por que os membros de uma espécie são semelhantes uns aos outros e distintos dos membros de outras espécies. As formas e comportamento dos seres vivos são, pelo menos em parte, adaptados aos recursos que utilizam e aos ecossistemas que habitam. De acordo com o conceito ecológico de espécies, as populações criam grupos fenéticos distintos que reconhecemos como espécies porque os processos ecológicos e evolutivos que regulam como os recursos são distribuídos tendem a produzir tais grupos. É possível pensar na noção de conceito fenético de espécie como uma extensão da forma como os taxonomistas definem uma espécie. Por meio de uma ou mais características distintivas compartilhada pelos membros do grupo, eles definiram cada espécie. De um modo geral, poderíamos definir uma espécie como um grupo de pessoas radicalmente semelhantes e distintas de outros grupos de pessoas. Esta seria uma concepção fenética de uma espécie animal. Ele definiria espécies geralmente em termos de características fenéticas compartilhadas. Um aspecto da ideia fenética que vale a pena notar é que ela não se baseia em uma teoria que explique por que a vida é organizada em várias espécies. Definição de populações biológicas. Um grupo de organismos da mesma espécie que vivem em uma área geográfica específica é referido como uma população biológica. Os tamanhos populacionais em que certas espécies se tornam vulneráveis a efeitos acidentais são frequentemente reduzidos por fatores relacionados à ação humana. Estas são flutuações naturais que são sentidas por pequenas populações. Eles podem ser de origem genética, cataclísmica, demográfica ou ambiental. Os problemas que surgiram em pequenas populações continuariam mesmo se a causa inicial do declínio da população fosse eliminada, a menos que os números fossem redefinidos. Estacas- Estocasticidade ambiental refere-se a mudanças erráticas e imprevisíveis em fatores ambientais, como variação nos níveis de precipitação e suprimentos de alimentos. Uma variação demográfica nas taxas de nascimento, morte e motivação sexual que é exclusivamente atribuível ao acaso é conhecida como estocasticidade. Eventos climáticos extremos como tornados, inundações, invernos rigorosos, dentre outros, causam catástrofes. A incerteza ambiental e demográfica, bem como os efeitos dos desastres, interagem com a diversidade genética e a transmissão intergeracional em seus efeitos adversos sobre as populações. Se as populações diminuírem por qualquer motivo, elas se tornam mais endógenas, promovendo uma redução ainda maior no tamanho da população e aumentando a endegamia endógena,
Populações com menos variações genéticas, ou seja, diversidades, experimentam uma redução em sua capacidade de adaptação e mudança em resposta às mudanças ambientais ao mesmo tempo. Essa interação entre tamanho populacional reduzido, diversidade genética perdida e a endogamia é conhecida como vórtice de extinção. Pode ser muito difícil determinar a causa imediata de qualquer evento específico de extinção, devido às complexas interações entre fatores genéticos, demográficos e ambientais. Uma análise de cobertura global descobriu que 70% da vegetação remanescente está a menos de 1 quilômetro da borda da vegetação e, portanto, vulnerável aos efeitos degradantes da fragmentação. Uma série de experimentos de fragmentação, abrangendo vários biomas e escalas, 5 continentes e 35 anos, mostra que a fragmentação do habitat prejudica as funções fundamentais do ecossistema, reduzindo a biomassa e alterando os ciclos de nutrientes, e reduz a biodiversidade de 13 a 75%. Os efeitos são mais perceptíveis em fragmentos menores e mais isolados, e aumentam com o tempo. Essas descobertas apontam para a necessidade urgente de medidas de conservação e restauração para melhorar a conectividade da paisagem, o que reduzirá as taxas de extinção e apoiará a manutenção dos serviços ecológicos. Bem, as principais razões para a crise global da biodiversidade são a destruição e a degradação dos ecossistemas naturais. A destruição normal do habitat resulta na fragmentação do habitat, que é a divisão do habitat em pedaços menores e mais isolados, que são separados por um tapete de cobertura do solo feito pelo homem. Mudanças de longo prazo na estrutura e funcionalidade dos fragmentos remanescentes são iniciadas pela perda de área, aumento do isolamento e maior exposição ao terreno construído pelo homem ao longo das bordas dos fragmentos. Bem, na foto ao lado, a gente pode ver uma área que mostra o contraste entre a floresta e as paisagens agrícolas próximas a Rio Branco, no Acre. Então, a gente pode ver uma porção de floresta e a outra porção desmatada pelo homem. A fragmentação segrega espacialmente as espécies. O potencial de dispersão e colonização de uma espécie, em particular, é limitado pela fragmentação. Os animais que agora residem lá não podem mais circular livremente em busca de novas áreas devido a uma barreira que os impede de fazê-lo. Isso também se aplica a sementes de plantas, que podem ser dispersadas pelo vento ou por animais. Quando um animal tenta cruzar uma área limpa, suas chances de ser capturado podem aumentar significativamente. Além disso, a capacidade de forrageamento, que é o ato de procurar alimento do animal, está comprometida. Numerosos animais devem se mover livremente para se alimentar e encontrar recursos em vários locais, de acordo com a estação. Essa dispersão ela é dificultada pela fragmentação do habitat, colocando em risco essa capacidade essencial para a sobrevivência da espécie. Encontrar parceiros para acasalamento também torna-se o processo seriamente comprometido. Como resultado, a fragmentação do habitat também aumenta a probabilidade de endocruzamento. Esse endocruzamento tem como resultado o surgimento de duas ou mais subpopulações de uma única espécie, cada uma restrita a uma pequena área. Dessa forma, é possível que, com o tempo, as populações acabem se extinguindo. Os efeitos da fronteira são outra consequência da fragmentação do habitat. Os efeitos da fronteira são outra consequência, como eu já falei, e as condições climáticas tendem a mudar significativamente em certas áreas. Por exemplo, a luz e a temperatura aumentam nas bordas de uma floresta fragmentada, tornando as áreas mais quentes durante o dia, mais frias durante a noite e principalmente menos úmidas. Essas mudanças, elas dificultam o desenvolvimento de plantas e animais mais dependentes da umidade. Além disso,
Há um aumento na incidência de ventos que estressam as plantas e as fazem perder folhas e flores, além de ficarem expostas a um vento seco. Todas as mudanças climáticas criam um ambiente propenso ao quê? A queimadas, o que prejudica ainda mais os fragmentos menores. Finalmente, uma área de borda incentiva uma maior colonização de espécies exóticas deste ambiente, o que pode expulsar as espécies nativas, ou seja, as espécies que são endêmicas daquela região. Importância da história natural para a compreensão das espécies. Compreender a relação biológica de uma espécie ameaçada com seu ambiente e o estado de sua população é a chave para gerenciá-la e protegê-la. Em contraste com a disciplina científica conhecida como autoecologia, que estuda espécies individuais, essa informação é normalmente referida como história natural ou, ocasionalmente, apenas ecologia de espécies. Com o conhecimento da história natural de uma espécie rara, os gestores podem preservá-la e determinar os fatores que a colocam em risco de extinção. Importância da história natural para a compreensão das espécies. Corrigindo, esse slide é sobre a importância do monitoramento dessas populações. Infelizmente, aqui o meu slide cortou durante a apresentação, mas aqui eu vou falar sobre a importância do monitoramento dessas populações. A situação das espécies raras de interesse especial pode ser compreendida observando-se suas populações ao longo do tempo e realizando-se observações de campo. É possível prever mudanças que ocorrem ao longo do tempo, fazendo um censo repetido e regular de uma população. Apenas estudos de longo prazo podem diferenciar entre variações de curto prazo causadas pelo clima ou eventos naturais imprevisíveis e variações de longo prazo provocados pela atividade humana e deixando efeitos perceptíveis na população. O monitoramento é importante e eficaz em revelar como uma população reage a mudanças em seu ambiente. Por exemplo, após a destruição da flora da Amazônia, ocorre um aumento na mortalidade, provavelmente ligado às mudanças no microclima. Para entender a ecologia das mais diversas espécies, avaliar o impacto da ação humana e avaliar os efeitos das mudanças climáticas no ecossistema, entre outras coisas, utiliza-se o monitoramento da vida selvagem. Como resultado, podem ser estabelecidas estratégias para a preservação das espécies, incluindo o desenvolvimento e gestão de unidades de conservação, bem como o uso sustentável dos recursos naturais, para identificar os princípios ecológicos que subsidiam e orientam as ações de proteção e preservação dos ecossistemas. O monitoramento é uma ferramenta amplamente utilizada. Como a gente pode ver nas duas imagens ao lado, a UEL ela publicou, né, um estudo, né, durante 10 anos que elas ficaram monitorando sobre os pássaros no Parque Nacional do Iguaçu. Então, aqui tem 2 pássaros que foram, né, monitorados durante 10 anos a fins de estudos. Bem, para coletar informações sobre os movimentos realizados e os ambientes frequentados pelos animais, a telemetria por satélite é uma técnica que permite o monitoramento remoto do comportamento animal. Esta técnica emprega o terminal transmissor de plataforma instalados em animais. Como vocês podem ver nas duas imagens, as duas tartarugas possuem o PTT, né, fixado em suas costas, que através dos satélites que estão em órbita é possível coletar dados, né, sobre o comportamento desse animal. A abordagem ela é particularmente útil para, né, as pesquisas de animais que se envolvem em extensas migrações, que fazem migrações longas. Aqui na primeira imagem,
Primeiros trabalhos com monitoramento de tartarugas marinhas por satélites foram publicados no início da década de 80, e aqui na segunda imagem, telemetria tem o objetivo de obter informações mais qualificadas. E essas são as referências que foram usadas nessa apresentação. Obrigada.